Aleluia. Pega a sua Bíblia, meu irmão. Vamos abri-la. No Evangelho escreveu Lucas, capítulo de número 15. Santo és tu, Jesus. Evangelho de João, perdão, de Lucas, capítulo de número 15. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Quem achou, diga amém. Caso você não tenha a Bíblia Sagrada, ainda não dá para você pegar carona com o irmão do lado, mas eu creio que eles vão colocar aqui no telão para nós. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 4, diz assim: Que homem dentre vós, que tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa convoca os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual a mulher que tendo 10 dracmas, e se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém. Feche os teus olhos, recline a tua fronte, oramos ao Senhor eterno Deus. Pai que está nos céus, nós te louvamos nessa noite, quando vamos mergulhar na tua palavra, Senhor, e te glorificamos, Senhor, porque tu és poderoso, Senhor, e a tua palavra é viva e é eficaz. E nessa noite nós pedimos, Senhor, que tu venha, Senhor, nos dar a graça e a revelação, e que venha nos dar a inspiração, Senhor, através do Espírito Santo, que é aquele que redige a palavra através da santa inspiração. É o nosso professor por excelência, Senhor, e nós pedimos que nosso coração esteja sensível à tua voz, esteja sensível à tua palavra nessa noite, Senhor. E nós te glorificamos e bendizemos e adoramos o teu nome, Senhor. E que ela venha fazer o que te apraz, Senhor, porque ela não torna para ti vazia, Senhor. Por isso te rogamos e te bendizemos em Cristo Jesus, oramos. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de falar nessa noite sobre resgatados. E quando Jesus, ele apresenta, narrado aqui por Lucas, você sabe que Lucas, irmãos, ele não é uma testemunha ocular de Jesus. Lucas não é discípulo de Jesus. Lucas não andou com Jesus. Lucas, ele é discípulo do apóstolo Paulo. Ou seja, ele anda com o apóstolo Paulo através de uma conversão acerca de algumas coisas que ocorrem com ele, que ele é um médico, ele é de origem grega, e ele começa a andar com o apóstolo Paulo. Dizem alguns historiadores que ele se converte quando ele é chamado, né? E quem já assistiu aquele filme, até fugiu o nome, acho que é Paulo, discípulo de Jesus, uma coisa assim, amém? Vai narrar um pouquinho desse contexto histórico na vida do apóstolo Paulo, e o relacionamento de Lucas com Paulo. E as melhores cartas, podemos dizer, das 13 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, as melhores foram as da prisão, porque é carregada de um sentimento de entrega plena e total a Cristo. E você vai ver isso muito nítido nas cartas de Paulo, as que ele escreve na prisão. E Lucas, ele conhece e tem esse relacionamento com Paulo
Dizem alguns historiadores, depois que Paulo apanha e é lançado de um muro de mais de 2 metros de altura, e Lucas é chamado para tratar as feridas do apóstolo Paulo. E Paulo, através do seu próprio testemunho pessoal, acaba levando Lucas a se converter. Então você vê a importância do seu testemunho pessoal, você que é crente, você que é cristão, você que é servo de Deus. Muitas vezes o nosso testemunho pessoal fala muito mais do que as nossas palavras. Palavra é muito fácil você dizer. É muito fácil você verbalizar. O mais difícil é você viver intensamente as Escrituras. E Paulo, depois que ele aceita a Cristo, você tem ali a narração da sua conversão em Atos dos Apóstolos, que é escrito por Lucas. E você vê ali o desenrolar de um homem que era perverso, de um homem que era um assassino, né? Na nossa visão, na visão de Paulo, ele estava fazendo uma coisa boa. Ele estava purificando a sua religião. Mas para nós ele era um assassino, ele matava cristãos, ele matava famílias inteiras. E como é que pode um homem desse se tornar crente? Do mesmo jeito que a prostituta, o drogado, o traficante, o ladrão, o assassino, pode ser transformado pelo poder de Deus. Basta ter um encontro verdadeiro com Deus. Até me atrevo a dizer aqui, irmãos, que é impossível alguém que tenha tido um encontro verdadeiro com Cristo não se converter. Muitas vezes as pessoas não se convertem porque elas não têm um encontro pessoal, legítimo e verdadeiro com Jesus. Então ela se convence, não se converte. É muito diferente. Lucas se converte literalmente e ele passa a seguir o apóstolo Paulo e ele vive intensamente frases de Paulo: sede meu imitador como eu sou de Cristo. E nisso Lucas é levado num desejo de escrever 2 evangelhos, não deixa de ser. Alguns até têm o Atos dos Apóstolos como continuação do evangelho de Lucas. Ele escreve o evangelho, que é uma carta, evangelho é uma carta, que conta, narra a história de Cristo na visão de Lucas. Então, o evangelho segundo Lucas. Ele é um evangelho baseado em fontes. Que fontes são essas? Fontes que presenciaram, que vivenciaram, que viveram ao lado de Cristo. E que ouviram aquilo que Cristo narrou e pregou. Atos dos Apóstolos, diferentemente, a partir então do capítulo 9, ele começa a ter as fontes do apóstolo Paulo. Ele começa a viver, então, intensamente, aí o que Paulo viveu, e a partir da sua caminhada com o apóstolo Paulo, ele começa a narrar o que ele viveu. Então são coisas preciosas, amém? Então, em cima de fontes, Lucas escreve aquilo que Jesus apregou em parábolas, e nessa categoria, no capítulo de número 15, é chamado parábolas de coisas perdidas, ou parábola das perdas. E você vai encontrar no capítulo 15, 3 parábolas que falam sobre o assunto de perda. E perder é brabo, irmãos. Perder é uma coisa difícil. Perder é uma coisa que nos traz sentimentos que não são muito bons. E eu gostaria de nessa noite falar sobre o que parece parábolas idênticas, mas não são. Que é a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Eu já preguei aqui, tem uma mensagem muito boa sobre a parábola do filho pródigo. Está lá no nosso catálogo de mensagens no Facebook. Mas eu gostaria de pregar nessa noite acerca dessas 2 parábolas, que é a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. E é tão interessante que Jesus direciona essas 2 parábolas, ou as 3 parábolas, a um grupo de fariseus que acompanhavam. Você sabe aqueles camaradas do contra que às vezes andam com a gente?
Irmãos, Jesus também tinha os do contra que andavam com ele. E a mensagem que era sempre, parece aquela narrativa de sempre, ele só anda com pecador. Ele só anda com injustos. Ele só anda com impuros. Por quê? Porque Jesus se juntava com os publicanos. Se juntava por vezes com mulheres. Isso era mal visto pelos fariseus. Os fariseus não conseguiam entender por que Jesus, sendo puro, isso eles reconheciam em Jesus, mas eles tinham uma narrativa, vá que a narrativa pegue, vá que a história cole. Então eles estavam sempre acusando Jesus de alguma coisa. Só que a vida de Jesus falava mais alto que as narrativas. Eu gostaria que você colocasse isso na tábua do seu coração nessa noite. A vida sua tem que falar mais alto do que as suas narrativas. Porque a tua história, o teu modo de vida, influencia mais do que aquilo que você narra, do que aquilo que você fala. A sua postura, a sua ética, a sua moral, os teus valores, vividos intensamente, vão falar muito mais do que as palavras que você verbaliza, do que você fala. Porque o papel aceita, eu sou do tempo do papel, tá, irmãos? Agora o Twitter, o Facebook, Instagram aceita qualquer coisa. Nem sempre as fotos e os textos relatam o que realmente existe por trás deles. Você já viu que parece que o Facebook é a terra da felicidade, irmãos? Todo mundo é feliz no Facebook, você já notou isso? Quem já notou, diga amém. No Instagram todo mundo é feliz, no Twitter todo mundo é feliz. Agora, por detrás disso, irmãos, nem sempre a história é verdadeira. Nem sempre ele reporta ou ele mostra a realidade da casa, do casamento, dos filhos e assim por diante. Por isso que, irmãos, a palavra de Deus é como um espelho que reflete exatamente quem nós somos. Por isso que ela nos instiga a sermos melhores a cada dia. E é isso que é importante nós tomarmos por lição na nossa vida. E quando Jesus vai e entrega a primeira parábola que fala a respeito da ovelha perdida, a história de pastor, a contextualização de pastor é muito natural em Israel. A história de pastores já remonta desde o tempo de Davi, o pastor Davi, o menino Davi que pastoreava as ovelhas do seu pai. Então falar de pastor, de pastoreio, é algo muito claro na cultura israelita. O pessoal do Pampa Gaúcho também região de Pinheiro Machado, Bagé. É muito natural falar de pastoreio de ovelhas, de cuidar de ovelhas. Então isso no ouvido dos fariseus ia cair muito fácil. Eles iam entender claramente a mensagem que Jesus estava tentando entregar para eles. Então ele fala, qual é o homem que tendo 100 ovelhas, ele se dá por si, que ele perdeu uma ovelha. E ele não deixa as 99 no deserto. Só que tem um detalhe que não pode passar desapercebido. A gente parece uma história assim que houve um abandono das 99 ovelhas. Nunca se esqueça que o pastor, ele sabe o lugar do aprisco. Ele sabe onde ele pode deixar as suas ovelhas em segurança. Aqui no sul é conhecido como mangueira. É o local onde o pastor ele pode colocar as suas ovelhas, elas vão estar ali protegidas, vai ter o alimento, vai ter a água necessária para que ele possa se ausentar. Então a gente não pode ler o texto e achar que houve ali um abandono das 99 em detrimento de uma ovelha apenas perdida. Não, você tem que colocar uma coisa no seu coração: todas as ovelhas são importantes. Todas as ovelhas requerem o nosso cuidado. Então antes, e se você pegar a história geográfica da Palestina, você vai ver que ali há muitos vales, há muitos caminhos, há montanhas, e é muito fácil uma ovelha se perder, se desgarrar. Mas uma coisa eu quero colocar importante para você, nessa noite. Quando você vê aqui a ovelha, ela se perde. Mas por que a ovelha se perde? Porque ela
diferentemente do nosso cuidado pastoreio de ovelhas no Rio Grande do Sul. Eu me lembro sempre, quando eu falo de pastoreio de ovelhas, eu me lembro do pastor João Florencio de Souza. Meu abraço, pastor João, que completou 89 anos, acho que foi essa semana. 88, obrigado, irmã Vanir. Essa semana, meu abraço, pastor João, irmão Dino em Pinheiro Machado. E ele contava para nós, quando nós íamos ali em Pinheiro Machado, ele morava ainda perto da igreja, e ele disse que quando ele trabalhava na lida do campo, ele tinha um cachorro pastor. E ele falava para mim assim, que quando ele precisava trazer as ovelhas para a mangueira, ele não selava o cavalo, ele não montava no cavalo e ia lá atrás da ovelha. Ele só pedia para o seu cachorro ir buscar as ovelhas. Ele tinha um cachorro que era treinado no pastoreio de ovelhas. E eu perguntava, mas como é que o cachorro faz isso, pastor? Ele corre na volta das ovelhas para lá e para cá. E quando uma ovelha quer se desgarrar, ele vai lá e morde o garrão da ovelha. Ele dá aquela beliscadinha, não morde de machucar, de sangrar, porque ele não pode fazer isso. Mas ele dá aquela beliscada no garrão da ovelha. E a ovelha volta para o lugar. Esse não é o pastoreio de Jesus, irmãos. Jesus, quando pega a história do pastoreio da ovelha, ele diz assim, lá em João capítulo 10, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E o bom pastor vai na frente das ovelhas, e elas me seguem, e elas conhecem a minha voz. Ou seja, na ideia do pastoreio de Jesus, nós somos conduzidos por uma voz. Nós temos que estar apercebidos à voz do pastor. E quando nós estamos com os nossos ouvidos ligados, direcionados à voz do pastor, nós sabemos qual é o caminho que nós temos que seguir. E não há nenhuma adversidade ou problemas no caminho que nos farão cair ou desviar ou tropeçar nesse caminho. Por quê? Porque nós sabemos que por onde eu vou passar, escute aí, por onde eu for passar, o pastor já passou primeiro. Por onde eu vou ir, o pastor já foi na frente. E ele preparou um caminho em segurança. Mesmo em meio aos vales, mesmo em meio aos caminhos estreitos, mesmo em caminhos perigosos, o pastor já passou na frente. Ele já enfrentou o perigo primeiro. Mas pastor, como é que então que esta ovelha, ela se perdeu? Como é que esta ovelha, ela pôde se afastar do caminho? Bem, nós vemos aqui, queridos, que a ovelha se perdeu pelo seu próprio descuido. Por quê? Porque ela se desligou da voz do pastor. Há muitas coisas no nosso caminho que tentam fazer com que nós nos desvencilhemos da voz do pastor. Há muitos atrativos no caminho que querem nos afastar da voz do pastor. Por exemplo, quando você vê Pedro, quando aquela tempestade em meio ao mar, e Pedro pediu para ir ter com Jesus andando sobre as águas. Enquanto que Pedro estava com os seus olhos fixados em Jesus, enquanto ele estava ouvindo a voz de Jesus que dizia para ele, vem, 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 Pedro andou sobre as águas. Mas quando ele deu ouvido ao vento e ao mar, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Quando nós damos ouvido às coisas deste mundo que tentam fazer com que nós percamos a voz de Deus, a voz do sumo pastor, Jesus, você pode ter certeza que nós vamos nos perder. Só que eu tenho uma coisa muito forte aqui para dizer para você, que talvez você não ouviu nessa parábola da ovelha perdida. Não foi uma decisão do irmão, não foi uma decisão do pastor auxiliar de Jesus, não foi uma decisão da igreja deixar de ouvir Jesus, é uma decisão nossa. Pare de terceirizar a culpa de você se perder no caminho, colocando a culpa nos terceiros.
O único que é perfeito é Jesus, autor e consumador da nossa fé. E quando falta pastor na nossa vida, nós estamos fadados a cair. Você sabe que ovelha, ela precisa seguir alguém. Eu nunca esqueço, eu já falei dessa história, mas eu sempre lembro para você entender que ovelha que segue ovelha acaba no brejo. Agora, ovelha que segue pastor sempre volta para o aprisco. Ovelha que segue pastor sempre tem água cristalina, Salmo 23. Ovelha que segue o pastor sempre tem pasto verdejante. Nunca falta ali nada. Ovelha que segue pastor sempre tem cajado e sempre tem vara. Para que serve o cajado, pastor? Justamente quando a ovelha for cair no caminho, o cajado é usado para trazer a ovelha de volta para o lado do pastor. E a vara, pastor, é para proteção. Quando vem o lobo, quando vem o leão, o pastor usa a vara e afugenta e protege a ovelha. Então, irmãos, pastor na vida da ovelha é proteção, pastor na vida da ovelha é alimento, pastor na vida da ovelha é vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando nós nos desapercebemos da voz de Cristo e nós conseguimos ouvir outras vozes, então nós somos uma ovelha perdida. Agora a ovelha, Jesus fala isso em João capítulo 10, a ovelha, ela conhece a minha voz, e eu a conheço, eu a chamo pelo seu nome. Agora, a ovelha que conhece a Cristo, diz lá no Evangelho de João capítulo 10, ela não segue o estranho. Sabe por quê? Porque ela sabe discernir a voz do estranho e a voz do pastor. Então vai, como é que é? Hashtag vai a dica. Quem ouve a voz do estranho é porque nunca ouviu ou não conhece a voz do seu pastor. Quem segue outras vozes é porque nunca conheceu a voz do seu pastor. Que coisa tremenda isso, irmãos. Então ela se perde. Mas olha qual é o objetivo de Cristo. Sempre foi resgatar. Ele deixa as 99 e ele vai e se coloca em perigo. Se você ouve a história acerca ali dos aspectos geográficos da Palestina, você vai ver que, por exemplo, Jesus conta um pouco disso acerca da parábola do bom samaritano, que já foi pregado aqui também. Aqueles vales, aqueles sinuosos caminhos entre montanhas, são lugares que são fáceis de você fazer emboscadas, lugares onde você pode cair no laço de um bando, de um ladrão. Era muito comum nessas rotas, principalmente nas rotas pastoris, onde eram realizados assaltos, ou as pessoas eram pegadas de salto, ou seja, de surpresa. Então quando o pastor deixa o rebanho de 99 e ele vai atrás dessa ovelha, o que ele está fazendo? Ele está colocando a sua vida em segundo lugar, em primazia da ovelha. Mas uma coisa interessante, né? Essa ovelha, ela se perde fora do aprisco, fora do caminho. E o pastor, ele vai buscá-la onde ela for. Aonde ela se perdeu. Então o objetivo central aqui é o resgate. Independentemente se por decisão própria, voluntária. Olha que amor é esse, irmãos. Que amor é esse? E é interessante que o próprio Cristo, ele vai relatar que amor é esse. Ele diz assim: quem sabe por alguém que é bom, alguém se anime a morrer. Por um justo, por alguém que é uma pessoa maravilhosa, alguém que seja bom, por um filho, pelo esposo, por um amigo. Esses dias nós estávamos, demos uma saída com o pastor Nelson, com o meu Evanir, e acabamos relembrando uma história de uma mãe que deu, a sua filha teve um problema de rim grave, e ela precisava de um doador de rim. A mãe dela não pensou duas vezes,
deu um dos seus rins para a sua filha. Hoje as duas vivem cada um com um rim. Já há alguns anos. Era uma criança, hoje ela está com 24 anos de idade, a moça. Vivendo por causa que a sua mãe doou uma parte do seu ser para ela poder viver. Qual é a mãe que não faria isso, né, irmãos? Mas será que para um bandido alguém teria coragem de dizer, não, tome o meu rim? Será que para um assassino, um violentador, um traficante, será que alguém seria capaz de dizer, não, tome aqui o meu rim e seja feliz? Mas Jesus, irmãos, Ele deu a vida por todos. Independente se você for bom, se você for mal, Ele pagou o preço da sua vida, Ele se doou. Ele suportou todas as coisas para que você tenha vida e vida com abundância. Então o cuidado de Jesus, irmãos, é de resgate, é de tratamento, é de cura. Que nós possamos permitir sermos resgatados, não condenados. Nós podemos muitas vezes, irmãos, ouvir a voz do vento e do mar e sucumbir. Mas o importante, irmãos, é receber a Cristo e dizer, Senhor, estende a tua mão, Senhor, me toma de volta. Temos a coragem de sermos curados por Cristo, sermos resgatados por Cristo. E a mulher da dracma? Eu tento imaginar o espanto daqueles homens ao ouvirem Jesus falar a respeito da dracma, porque você imagina comigo, se o pastor é a figura de Deus na cabeça dos fariseus, e as ovelhas são as pessoas, os filhos de Israel, você imagina agora Jesus falando de uma mulher. Será que Jesus está comparando Jesus a uma mulher, irmãos? Por que ele usa uma mulher e usa uma dracma? Porque enquanto na parábola da ovelha perdida, Jesus está falando dos filhos da casa de Israel. Quando você ouve Jesus falando de uma mulher, ele está falando de uma estrangeira e de uma dracma, porque a dracma não é uma mulher, não é uma moeda monetária de Israel. Dracma é uma moeda grega. Semelhante ao denário romano, equivalente como um dia de trabalho para uma pessoa assalariada, é o salário de um dia. Só que Jesus utiliza uma dracma. Ele está falando de você e de mim. Ele está falando de nós que compomos agora o corpo de Cristo. E olha que coisa interessante, ele está falando de estrangeiros. Você imagina se já havia uma separação entre os judeus, porque quando eles olhavam o publicano, e o publicano era um judeu, só que eles eram considerados pecadores, ou vassalos do Império Romano, que exploravam seus irmãos. Os romanos, quando conquistaram, pegavam pessoas de maiores influências dentro das sociedades, independente de qual for ela, e pegava e dava uma outorga, ou como se nós entendemos nos nossos dias, uma concessão. O que é uma concessão? O mais conhecida das concessões para nós é o pedágio. É uma liberdade que o governo dá de uma empresa privada explorar um serviço e com isso ganhar dinheiro. O que os romanos faziam? Pegavam pessoas da alta sociedade ou pessoas influentes por vezes na sociedade, como Mateus, o escritor do Evangelho, Zaqueu, eram publicanos. Eles receberam uma licença do Império Romano para explorar e cobrar impostos dos seus conterrâneos. E a Bíblia nos fala que isto era visto com maus olhos pelos outros judeus. Eles eram tidos como traidores, pecadores, impuros, e havia um ceticismo com relação a eles, e uma exclusão social, moral e religiosa dessas pessoas. Você imagina comigo se já havia isso dentro dos próprios da mesma nacionalidade? Você imagina qual era a aversão dos fariseus contra os estrangeiros?
jamais seriam incluídos no plano de salvação de Deus. Aí vem Jesus e diz: olha, tem uma mulher que tinha 10 dracmas, ou seja, 10 dias de salário. E quando ela vai conferir aquelas dracmas, ela percebe que ela tem apenas 9. E que ela perdera uma dentro da sua própria casa. Diferentemente das nossas casas dos nossos dias, que tem uma boa iluminação, que tem janelas com vidros. As casas no tempo de Jesus não tinham vidros, só prédios públicos ou históricos, ou casas de grandes governantes, ou palácios, poderia ter algum tipo de vidro. As casas comuns, elas apenas pequenas janelas, por onde entrava o ar e eram renovados o ar. Portas de madeira, chão de piso batido. Talvez se morasse na região de Cafarnaum, onde o basalto era muito farto, talvez algumas casas, como a de Pedro, por exemplo, estava lendo a respeito disso, acharam alguns denários nas frestas das pedras de basalto, onde Pedro morava. Mas no restante das casas, eram casas pequenas, com poucas janelas, pouca iluminação natural. Alguns com segundo andar, como por exemplo a casa da mãe de Marcos, que havia o cenáculo, que era a parte de cima. Aí você tenta imaginar você perder uma moeda, um dia de trabalho inteiro, dentro da sua casa. Como é que eu vou fazer para achar essa moeda dentro da minha casa? Como é que eu faço para encontrar isso que se havia perdido dentro da minha própria casa? Aí Jesus ensina a lição. A primeira coisa, você não encontra nada no escuro. Você não acha nada sem luz. Eu gosto muito de uma palavra de Daniel, acho que é capítulo 2, que fala que para Deus não existe nada oculto, nada que não há de ser revelado, porque nele mora a luz, e quando há luz, tudo vem às claras. Tudo é revelado com a luz. Vou dar uma dica para você aqui nessa noite. Jesus olha para mim, igreja, olha para você, igreja. O que eu estou falando aqui, a não ser que eu não esteja equivocado pelas máscaras, e é tão difícil a máscara por causa disso. Eu creio que a maioria de nós aqui somos crentes em Jesus, e temos conhecimento da revelação das Escrituras, e Jesus diz assim para mim: ei, você crente, você é a luz do mundo. Você já notou isso? Jesus, numa outra parábola, eu faço link agora com outra parábola, que é a parábola da candeia. Jesus diz que não pode colocar uma candeia debaixo da cama. Você não pode pegar uma luz, porque a luz no tempo de Jesus, diferente da nossa, que é elétrica, que é por filamento, ou seja, por LED, seja qual for a luz, e é gerado pela energia. No tempo de Jesus, a luz era na candeia, lamparina. Foi um espanto para mim, aqui na cidade de Pelotas, quando eu cheguei, quando eu era criança, que muitas casas aqui na região das Três Vendas não tinha energia elétrica. E naquele tempo era feito muitos cultos familiares. Alguém lembra disso aí, irmãos? Não lembro? Graças a Deus, você tem menos de 40 anos. Mas muitas casas, a irmã Vanilla ia fazer culto nos lares, e algumas casas aqui na Santa Terezinha, na São Luís, e não tinha, na São Luís aqui, irmãos, aqui, não tinha energia elétrica. Muitas casas dos irmãos tinham lampião, e me chamou muita atenção, porque fomos na casa de uma irmã, e eu vi aquele negócio redondo, preto, em cima do forro. Eu disse: o que é isso? E era a fuligem que o lampião produzia, por causa do querosene. Aí numa outra quarta-feira, o culto era na quarta-feira, a irmã não tinha querosene, e ela fez umas lamparinas, que era um papelãozinho em forma de florzinha, com um pavio no meio. Alguém conheceu isso? Eu tive o prazer de conhecer isso. Depois já acabou entrando a energia elétrica. E aí colocava óleo de cozinha, literalmente. E botava um paviozinho no meio, e você acendia, e ali você tinha a luz. E era colocado em cima da geladeira, dos armários, no lugar mais alto, para que pudesse iluminar toda a casa.
Quando você bota uma lamparina debaixo da cama, o que vai acontecer, irmão? Vai pegar fogo na casa. Quando você que é a luz do mundo, irmãos, fica escondido debaixo da sua cama, você só causa incêndio. Você só traz confusão. E se não dá para dizer aleluia, irmão, diga misericórdia. Você foi chamado para estar no lugar mais alto, para que aonde você estiver, toda a treva seja dissipada. Porque onde a luz está, irmãos, as trevas têm que ir embora. Não fica a treva onde você está, meu irmão, porque você tem a maior luz com você. Você só é o pavio, e o fogo é Jesus através do Espírito Santo. Então, irmão, aquilo que se está perdido só é resgatado quando existe, em primeiro lugar, luz. Então, a primeira coisa que aquela mulher vai fazer, a primeira providência que ela toma, é trazer luz para dentro da sua casa. A segunda providência que aquela mulher toma para poder encontrar alguma coisa é organizar a casa. Quem está entendendo? Irmão, por que muitas coisas são perdidas na nossa vida? Primeiro, porque falta luz. Tem tanta coisa na nossa vida, menos a luz. Segunda coisa, por que as coisas são perdidas na nossa vida? Porque essa palavra aqui não é para o pecador, irmãos. Essas parábolas aqui de Jesus não são para quem não é crente. A gente tem aquela ideia, né, do pecador. Não, irmão, quando Jesus fala isso, Ele não fala para pecador que não tem conhecimento da palavra, da lei. Ele está falando, irmãos, para gente que é doutor, para gente que tem entendimento, para gente que já esteve na casa do Senhor, para gente que já viveu dentro da igreja. Ele está falando aqui para restituição, para cura. Então como é que eu vou restaurar isso? Como é que eu vou resgatar isso? Vou fazer aqui até um paradoxo, né? Por que eu perdi isso? Por que acabou isso na minha vida? Por que meu casamento fracassou? Por que a minha família não está dando certo? Por que os meus filhos estão perdidos? Por que está desviado? Por que se afastou? Irmão, por duas coisas: faltou luz e virou frege, virou bagunça, virou várzea. Ah, pastor, que palavra dura. Faltou luz e virou bagunça. Alguém acha alguma coisa no meio da bagunça, irmãos? Você consegue resgatar alguma coisa no meio da bagunça? Não sei se você já viu algum programa na TV a cabo ou no YouTube. Hoje dá para ver tudo no YouTube. Acumuladores. Alguém já viu? Irmãos, aquilo é terrível. Aquilo é doentio. Aquilo é nojento. Irmãos, é exatamente o que o diabo faz na casa. Ele vem enquanto que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, o bom pastor é resgatador, o bom pastor é curador, o bom pastor, irmãos, ele traz de volta aquilo que foi roubado. O diabo não, ele rouba, mata e destrói. Tem como achar alguma coisa dentro de uma casa dessa? Não tem. E como é que eu vou achar, pastor? Colocando tudo no devido lugar. Tem que arrumar a casa. Tem que pegar uma vassoura e tem que limpar essa casa. Pastor, como é que eu vou resgatar o meu ministério? É arrumando a tua casa. Pastor, como é que eu vou retomar o meu trabalho espiritual? É arrumando a tua casa. Como é, pastor, que eu vou renovar o Espírito Santo dentro da minha vida? É arrumando a tua casa. Pastor, como é que eu vou retornar às minhas práticas? É arrumando a tua casa. É impossível, meu irmão.
Pastor, como é que eu vou reconquistar o casamento? É arrumando a tua casa. Era impossível aquela mulher achar a dracma sem varrer a sua casa, sem arrumar a sua casa. Quer ver um outro exemplo bíblico disso? Aleluia. Israel está caída na idolatria até o pescoço. Os sacerdotes estão escondidos. Os profetas estão escondidos. E tem um maluco, tisbita, chamado Elias, que resolveu botar a cara para fora, enfrentar Acabe e enfrentar Jezabel. Faz o famoso desafio do fogo. Aquele que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Mas como é que Elias, depois de ver toda a bagunça que os profetas de Baal fizeram, acompanhados dos profetas de Acera, então dando ali quase um número de 850 falsos profetas, como é que Elias consegue fazer fogo do céu descer? Começando pelo primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Arrumando o altar que está caído. Não tem fogo do céu sem altar restaurado. Não existe, irmãos, uma vida com Jesus sem altar que seja restaurado. Como é que a mulher vai achar a dracma que está perdida? Arrumando a casa, limpando a casa, acendendo luz dentro da casa. Luz, irmãos, significa a presença de Jesus dentro de nós. Irmãos, uma coisa é você falar de Jesus, outra coisa é você ouvir de Jesus, outra coisa é você ter a presença de Jesus. Você pode andar com Jesus, você pode falar de Jesus, você pode ouvir falar de Jesus, você pode cantar acerca de Jesus, outra coisa é você ter a presença de Jesus. Então não se engane, irmão, por favor. Eu não estou aqui, irmãos, para fazer um circo para você. Eu não estou aqui, irmãos, isso aí não vai trazer nada de diferente na sua vida. Mas eu quero que você saia dos nossos cultos aqui, irmãos, pensando no que você pode ser melhor para Jesus. No que você pode mudar agora, não é amanhã, não deixe para amanhã, irmãos. Senão vai ser que nem a sua dieta e a minha para emagrecer. Amanhã eu começo. Não, irmãos, tome uma decisão agora. Tome uma posição já. Então, duas coisas importantíssimas que eu quero que você registre no seu coração nessa noite. Primeiro, não perca a voz de Jesus por nada. Porque o dia que você perder a voz de Jesus, você vai se perder lá fora. Para você se dar bem lá fora e ser vencedor lá fora, você precisa seguir a voz de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Quem gosta de escrever, escreva. Quem não gosta de escrever, assista amanhã de novo. Se você quer ter sucesso lá fora, quer se dar bem lá fora, quer vencer lá fora, quer ser exemplo lá fora, ouça a voz de Jesus. Siga a voz de Jesus. Provérbios, se não me trai minha memória, 21, verso 19, diz que o coração do homem tem muitos propósitos, mas o que permanece é o propósito do Senhor. Quer ser vitorioso lá fora? Siga a voz de Deus, porque lá fora, irmãos, há caminhos perigosos. Lá fora, irmãos, há vozes que mentem, que se transvestem de pastor, mas são falsos cristos, falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores. Quem entendeu, diga amém. Mas se você conhece a voz do teu pastor, e vai a dica, como é que eu conheço a voz de Jesus, irmãos? É ouvindo a mensagem do pastor Samuel? Não, irmãos, é comendo diariamente da Bíblia.
Pelo amor de Deus, irmão, você precisa ser crente beriano. Você tem que ouvir a mensagem do pastor Samuel, chegar em casa e olhar na Bíblia. Será que o pastor Samuel está pregando, está de acordo com a Bíblia? Os crentes berianos examinavam as Escrituras, a fim de encontrar nas Escrituras a mensagem que era pregada pelos seus pastores. Então eu não tenho nenhum problema de você examinar a Bíblia, irmãos. Isso não me constrange, não me causa temor e nem vai fazer eu me calar. Vai fazer com que você concorde com o que eu estou pregando. Agora lá fora há muitas vozes. Então se você não conhece a voz do pastor da Bíblia, então você vai se perder no caminho. Agora se eu quero ter uma vida vitoriosa, de sucesso, abençoada dentro da minha casa, se eu quero que o meu casamento seja um casamento de sucesso, se os meus planos pessoais da minha casa querem ser planos de sucesso, se os meus propósitos querem ser propósitos de sucesso, se o meu chamado, se o meu ministério quer ser um ministério de sucesso, bom, então eu tenho que ter duas coisas. Primeiro, Cristo como a luz da minha casa e no ponto principal da casa. Jesus tem que ser o centro da casa. Segunda coisa, a minha casa tem que estar organizada, com as coisas no devido lugar, com as coisas exatamente nos seus lugares. A minha casa não se baseia pelo aquilo que a sociedade diz que a minha casa é. A minha família não se baseia pelo aquilo que a sociedade diz que família é. A minha casa não se baseia por princípios que a sociedade diz que ela é. A minha casa não se baseia por costumes que o mundo diz que são, por valores que o mundo diz que são. Não, a minha casa se baseia, se organiza, ela é regida pelaquilo que a Bíblia diz que ela é. O meu casamento se baseia pelaquilo que a Bíblia diz que ele é. Os meus filhos andam no caminho que a Bíblia diz que é. E aí, meu irmão? Quem está entendendo, diga amém. Aí você começa a entender por que muitas casas, muitos casamentos, muitos filhos, muito tudo se frustra, se perde, se entristece, se acaba. Porque eu não tenho Cristo como centro, como luz, irmãos. E quando Cristo é luz, nada fica escondido na minha casa. Na minha casa não entra mentira, na minha casa não entra engano, na minha casa não entra fraude. Na minha casa só entra companheirismo, paz, alegria no Espírito Santo. Ah, pastor, que mundo cor-de-rosa. Não é cor-de-rosa, irmão. Tem luta, tem adversidade, mas eu tenho Cristo como centro, eu tenho Cristo como uma pedra angular, e não vai ser por luta, não vai ser por problema, não vai ser por tristeza, não vai ser por angústia, não, em tudo sou afligido, mas posso tudo naquele que me fortalece. Eu sei passar em tempos de alegria, sei passar tempos de tristeza, sei passar tempos de necessidade, sei passar tempos de abundância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a minha casa está alicerçada, não no que os outros dizem, mas naquilo que Cristo é. A pedra inabalável. Você entendeu como é que nós começamos a resgatar aquilo que está perdido em nós? Porque você não resgata aquele que está no mundo, irmãos. Aquele que está no mundo você salva. Quem está entendendo? Aquele que não conhece a Cristo não é resgatado, irmãos, ele é salvo. Resgatado é aquele que é perdido. E se nós começarmos a fazer uma missão resgate, primeiro para dentro da nossa casa, não adianta a gente querer salvar dentro da minha casa. Se tem coisas perdidas dentro do meu lar, o que adianta salvar o mundo inteiro e perder a própria alma? Não é isso que diz o texto? Então vamos começar a fazer a lição de casa. Quem entendeu? Vamos fazer a lição de casa. Vamos fazer uma missão resgate na nossa casa, na nossa vida. E aí aquilo que na sua vida começa, irmãos, a eclodir,
as pessoas vão começar a olhar e dizer, você vai ser um imã para atrair as pessoas, para poder entender o que Deus fez na sua vida. Porque quando, uma palavra de exortação aqui nessa noite, porque quando eu não resgato a minha própria vida, sabe o que o pecador, o não salvo diz? Você há de concordar comigo. Para que eu vou para a igreja para viver um casamento que nem fulano vive? Para que eu vou para a igreja se ele está sempre reclamando de tudo e de todos? Para que eu vou para a igreja se os filhos deles são pior que qualquer coisa? Ou você acha que o ímpio não olha essas coisas? Para que eu vou para a igreja? Irmão, você é luz. Deus tem chamado você, a sua vida, a sua casa para resplandecer. Para sermos luz em meio às trevas. Aleluia. Pastor, que palavra dura é essa, pastor? Irmão, porque Jesus está vindo. E se você não tomar uma decisão, você vai ficar. Se você não tomar uma decisão hoje, irmão, Jesus vem e você fica. Aí fica aqueles medo pós-tribulacionista, dizendo, mas vai ter salvação durante a tribulação. Vai ter, irmão. Os pré-tribulacionistas, nós cremos que vai haver salvação durante a grande tribulação e a tribulação. Mas vamos fazer um raciocínio lógico aqui com o pastor? Eu também gosto de lógica, irmãos. Você imagina comigo se o camarada não se esforça quando tudo é de graça. Se o camarada, irmãos, não dá ali um pouquinho de esforço seu, enquanto a graça é graça e a misericórdia está abundante. Você acha que quando o Espírito Santo não estiver mais nessa terra, e não estiver agindo no coração dos pecadores, dizendo, olha, se converta, porque vai vir aí a justiça, se converta, porque vai vir o juízo, e se converta, porque a morte é uma realidade, isso quem faz é o Espírito Santo, e naqueles dias o Espírito Santo não vai estar mais aqui, e ele, irmãos, vai ter que dar a sua própria vida para ser salvo, vai ter que dizer assim, não, eu não recebo a marca do anticristo, não, eu não quero o sinal da besta na minha mão direita, eu não quero o sinal da besta na minha testa, e seja qual seja a alusão a respeito desse selo, você acha, meu irmão, que se hoje que tudo é de graça, tudo é fácil para ser salvo, basta você dizer, eis-me aqui, Senhor. Já está uma dificuldade das pessoas se converterem e aceitar Jesus, meus irmãos? Você acha que quando tiver que dar o pescoço, serão raros? Não se iluda. Você que é crente. Quem entendeu, diga amém. Não se engane. Você sabe quem que mais vai se converter durante a grande tribulação? Os judeus. Por que eles vão se converter, pastor, com maior facilidade? Porque eles têm em mãos mais de 6.000 anos de história de Bíblia dentro deles. E eles vão entender a revelação que o dono dessa Bíblia, dessa lei, é Jesus Cristo, Senhor. Eles já estão com mais de 6.000 anos de escrita da palavra dentro deles. E eles meditam de dia e de noite. Eles só vão ser iluminados pelo Cristo. Quem entendeu, diga amém. Então, meu irmão, coloca uma coisa na tábua do seu coração e eu convido você a ficar em pé. Está na hora de a gente ser resgatado. Está na hora de a gente tomar uma decisão. Está na hora de você dizer, eu preciso de uma decisão. Aleluia, Jesus. Eu sei que essas parábolas têm um contexto de resgate de perdidos dentro da casa de Israel e estrangeiros. Por quê? Porque a ovelha foi perdida por Israel. A dracma foi perdida pela igreja. E o filho
se perdeu porque quis. Quem entendeu, diga amém. Se você ler a parábola, depois eu deixo você para ler todo Lucas 15, você vai ver que o filho da parábola do filho pródigo, o filho se perde porque ele quer. Nós como igreja, e eu quero trazer um contexto aqui de uma forma análoga, ou seja, comparativa. Se eu perdi alguma coisa dentro da minha casa, se eu perdi unção, se eu perdi a presença de Deus, se eu perdi meu casamento, se eu perdi meu filho, se eu perdi meu emprego, seja o que for, meu irmão, eu sei que Cristo pode restaurar, Deus pode devolver, mas eu preciso fazer duas coisas. Tenha Cristo como centro e luz da sua casa. E a segunda coisa, irmão, faz uma faxina geral aí, pelo amor de Deus. Começa a tirar da tua vida aquilo que não agrada a Deus. Comece a tirar gente que não leva você para Deus, mas leva você para o mundo do teu lado. Vou falar uma coisa muito forte, não são teu amigo, irmão, não se iluda. Pare de se iludir, mas não são teus amigos. Porque teus amigos jamais vão dizer para você se afastar da casa do Pai. Teus amigos verdadeiros jamais, irmãos. Eu conversava com uma pessoa essa semana, eu vou testemunhar aqui para você entender. Uma pessoa ficou triste comigo. É que às vezes o pastor é humano também, viu, irmãos? Às vezes o pastor não vigia, dá uma palavra na hora errada, no momento errado. Eu sou humano. E talvez aquele dia não foi o momento mais propício para dar uma palavra, e acabei dando a palavra, a pessoa se entristeceu. Aí naquele dia disse, me perdoe. E pronto. A gente tem que ser humano para reconhecer que erra. Só que as pessoas ficam magoadas. E passou o tempo. Aí aquela pessoa veio e conversou comigo. E houve uma coisa na conversa que me chamou muita atenção. Amigos disseram assim para aquela pessoa: olha, você só tem duas opções. Ou você fica no banco ou sai da igreja. Isso é conselho de amigo, irmão? Você acha que isso é um conselho de amigo para você? Olha, você só tem duas opções. Ou você senta no banco ou sai da igreja. Ou será que o conselho de amigo seria assim: vá lá procurar o pastor. Vá conversar com o pastor. Vá abrir o teu coração para o pastor. Porque ele é homem de Deus. Porque se você não considera eu como homem de Deus para a sua vida, meu irmão, você está na igreja errada, no lugar errado. Eu posso ter os meus defeitos, eu posso ser imperfeito, mas eu não sou insensível. Quem entendeu, diga amém. Os teus amigos vão te apontar a direção certa e caminho certo. Não vão te afastar do propósito de Deus. Teus amigos não vão dizer para você desonrar o teu pai e tua mãe, mas vão dizer: ei cara, teu pai não gosta disso, não faça isso. Então cuidado com os maus conselhos, irmãos. Cuidado com os maus amigos. Então, irmão, ouça a voz do Espírito Santo, professor e amigo por excelência. Verdadeiros amigos nos confrontam e nos levam a arrumar a nossa vida e não nos empurrar para o buraco. Verdadeiros amigos não apenas nos elogiam, mas mostram aquilo que nós precisamos melhorar. O que forja, irmãos, nosso caráter, a nossa personalidade, principalmente os nossos princípios cristãos, não é o sim que nós recebemos, mas é os nãos que nós ouvimos.
gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei o que precisa ser encontrado na tua vida. Eu não sei o que precisa ser encontrado no seu coração. Eu não sei o que precisa ser resgatado. Mas eu quero orar a Deus, porque eu quero que você comece a viver algo novo. Vocês não sabem como eu relutei para trazer essa palavra hoje. Eu disse: Jesus, tem uma palavra mais fácil aí? Mas eu sei que se Jesus tocou no coração, eu relutei e busquei outra palavra. Eu estava relutando até a hora de iniciar a pregação. E eu disse: amém, eu vou falar, Jesus. Mas a cura é contigo, o resgate é contigo, o tratar é contigo, o renovar é contigo, colocar o bálsamo é contigo, Jesus. Porque a minha Bíblia diz que tu faz a ferida, mas tu mesmo cura a ferida. Então nessa noite, Senhor, cura, Senhor, restaura. Senhor, se tu colocou o dedo na ferida, Senhor, então tu tira o dedo e coloca agora um unguento, começa a colocar o bálsamo, começa a colocar, Senhor, agora a unção que restaura. Ah, Senhor Jesus. Coloca a mão no teu coração nesse instante, meu irmão. Senhor, eu não conheço a vida dos teus filhos, porque nós conhecemos aquilo que enxergamos por fora. Mas Senhor, tu, Senhor, conhece tudo. Tu nos sondas, Senhor, e nos conhece, diz o Salmo 139. Não, Senhor, nós não queremos mais viver de aparências. Nós não queremos viver mais, Senhor, como homens e mulheres, Senhor, que apenas demonstram exteriormente, Senhor, que a sua vida é um mar de perfeição e que as suas vidas estão bem, Senhor, que o seu casamento está bem, Senhor, que os seus filhos estão bem, Senhor, porque estamos aqui reunidos como igreja. Não, Senhor, nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos viver isso, Senhor. Nós queremos viver casamentos abençoados, filhos abençoados. Nós queremos viver uma igreja abençoada, Senhor, mas para isso nós precisamos, Senhor, que tu nos cures, Senhor. Nós precisamos que tu nos restaure, Senhor. Nós queremos achar essa dracma que está perdida dentro da nossa casa. Nós queremos achar, Senhor, essa ovelha que está perdida no caminho, Senhor. E nós queremos, Senhor, resgatar isso de volta, Senhor. Mas só quem pode fazer isso és tu, Senhor. Só quem pode renovar o Espírito dentro de nós és tu, Senhor. Como Davi falou, Senhor, no Salmo 51, renova dentro de mim o teu Espírito. Ah, Senhor, torna-me, Senhor, Espírito inabalável, Senhor. Eu quero rogar nessa noite, Senhor, meu Deus. Nós, Senhor, queremos ver aqui, Senhor, os resgates acontecendo. Senhor, nós queremos ver ministérios sendo resgatados, Senhor. Nós queremos, Senhor, ver profetas resgatados, Senhor. Nós queremos ver casamentos resgatados, filhos resgatados, Senhor. Nós queremos ver, Senhor, meu Deus, oh Pai, famílias resgatadas, Pai. Não de uma falsa, Senhor, aparência, Senhor, de um casamento feliz. Não, Senhor, de uma falsa família feliz, Senhor. Não, Senhor, não de um falso ministério, Senhor. Oh não, Senhor, nós não queremos ser hipócritas, Senhor. Nós não queremos ser como os fariseus no teu tempo, Senhor. Oh Senhor, que muitas vezes batiam no seu peito, davam seus dízimos, Senhor. Oh, muitas vezes davam as suas ofertas, Senhor. Muitas vezes oravam com seus lábios, Senhor, mas o seu coração estava longe de ti, Senhor. Não, nós não queremos viver isso, Senhor. Nós queremos viver, Senhor, intensamente, Senhor, a tua presença em nós. Nós queremos, Senhor, a tua presença, Senhor, nos nossos projetos. A tua presença, Senhor, no seio da nossa casa, da nossa família, Senhor. Nós queremos ver, Senhor, meu Deus, ministérios cheios da tua presença. Porque, Senhor, quando isso começar a acontecer, Senhor, automaticamente as pessoas serão atraídas pela tua presença na vida dos seus filhos, Senhor. Automaticamente,
Senhor, pessoas serão conduzidas, Senhor, à tua casa, Senhor, para um encontro poderoso contigo, Senhor. Senhor, automaticamente pessoas vão querer, Senhor, se entregar a ti, Senhor, porque verão na vida dos teus filhos, Senhor, a tua presença. Serão atraídos, Senhor, pelo poder na vida dele, na vida dela, Senhor. Serão atraídas pela restauração que houve na sua vida, Senhor. Não mais, Senhor, pelaquilo que eles falam, mas pelaquilo que eles vivem. Não mais pelaquilo que eles vivem, mas pelas tuas palavras que sairão agora sim das suas vidas, das suas bocas, Senhor, e transmitirão poder, Senhor, e mudança de vida. E eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Senhor Jesus. Senhor, nós queremos nesse segundo momento, Senhor, antes de encerrarmos esse culto, Senhor, nós queremos abençoar toda a família aqui, Senhor. Toda a família que está em casa nos assistindo, Senhor. Oh, Senhor, você homem, levante a sua mão. Você chefe da sua casa, levante a sua mão nesse instante. Senhor, nós queremos abençoar este homem, Senhor. Senhor, muitas são, Senhor, as artimanhas infernais para tirar esse homem dentro da sua casa. Muitas são, Senhor, os planejamentos, projetos infernais para retirar ele de dentro do seio da sua casa. Senhor, muitos são, Senhor, os planejamentos do inferno, Senhor, para fazer com que ele abandone a sua casa, a sua família, Senhor. O inimigo, Senhor, quer destruir, Senhor, o ícone do homem dentro da casa. O diabo quer destruir, Senhor, a influência masculina dentro da família. O diabo tem feito tudo durante muito tempo, Senhor, para, Senhor, o masculino dentro da casa, anular o referencial masculino na vida dos filhos, de autoridade, de sacerdote, de pastor do seu lar. Mas nessa noite, como igreja, Senhor, nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo envolva, Senhor, não somente o corpo, mas também a alma dos Teus filhos, Senhor. E eles sejam, Senhor, meu Deus, padrão do céu para a sua casa. Eles sejam padrão do céu para o seu casamento. Eles sejam padrão do céu para os seus filhos. Que ele seja padrão do céu para os seus negócios. Que ele seja padrão do céu, Senhor, para a sociedade, para os seus vizinhos. Que ele seja, Senhor, padrão do céu para os relacionamentos. Que ele seja padrão do céu, Senhor, para os relacionamentos pessoais. Que ele seja padrão do céu para os relacionamentos interpessoais. Deus, ele vai ser um homem segundo o padrão do céu. E nós o abençoamos nessa noite. E haja uma unção de Deus sobre a sua vida. Que haja uma unção de Deus sobre o seu coração. Que haja uma unção de Deus sobre a tua casa. Homem de Deus. Senhor, nós anulamos essa maldição da sociedade sobre a vida do homem. Nós anulamos, Senhor, essa maldição social sobre a vida do homem dos nossos dias. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Irmã, levante a sua mão agora. Nós queremos liberar uma palavra de Deus para você, irmã. Senhor Jesus, eu quero liberar, Senhor, uma palavra na vida das minhas irmãs nessa noite. Senhor, eu quero que se cumpra a palavra da mãe do rei Lemuel. Essa mulher vai ser louvada, Senhor. Essa mulher, Senhor, ela vai ser uma mulher abençoada. Ela não vai ser uma mulher segundo os desígnios sociais. Ela não vai ser uma mulher segundo o padrão social. Ela não vai ser uma mulher segundo as teorias feministas. Mas ela vai ser, Senhor, uma mulher cheia da unção. Ela vai ser, Senhor, uma mulher segundo o coração de Deus. Ela vai ser uma mulher segundo o padrão do céu.
ela vai ser, Senhor, louvada como Maria foi louvada quando o anjo Gabriel chegou para ela. Eu quero crer, Senhor, que essa mulher vai chegar a unção e vai dizer: bem-aventurada mulher, oh aleluias. E eu quero dizer, Senhor, que ela vai liberar uma palavra da sua boca, e esta mulher vai dizer: seja feita em mim segundo a vontade do Senhor, seja feita em mim segundo a vontade do Senhor. Ela a canção de Maria, ela vai cantar a canção de Débora, ela vai cantar, Senhor meu Deus, a canção de vitória, que Miriam cantou quando atravessou o mar. Senhor, ela vai liberar louvores dentro da sua casa, ela vai liberar adoração dentro da sua casa. Senhor meu Deus, eu quero profetizar, Senhor meu Deus, que ela vai ser a conselheira do seu esposo. Senhor, ela vai ter uma palavra de sabedoria para os momentos de adversidade. Ela vai ter uma palavra de prudência para os seus filhos e conselhos para os seus filhos. Senhor, porque vai descer sobre a vida dela. E se ela recebe nessa noite uma unção do céu, oh meu Deus, vem sobre a vida da tua serva, vem sobre a vida da tua filha nessa noite, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Senhor meu Deus, eu quero encerrar aqui nessa noite, Senhor. Todos os filhos que estão presentes, os filhos que estão em casa nos assistindo, quero liberar uma palavra para os filhos nessa noite. Você que é filho, levante a sua mão. Você que está aqui, levante a sua mão. Pastor, todos nós somos filhos. Não, filho do seu núcleo familiar. Senhor, eu sei, Senhor, que há uma luta no inferno pela vida do meu filho. Senhor, eu sei que há, Senhor, uma luta infernal para afastar o meu filho da tua presença. Senhor, é uma luta infernal, Senhor, para afastar o meu filho do caminho que ele deve andar, Senhor. E, Senhor, pelos filhos que estão presentes, aqueles que não estão presentes. Pastor, o meu filho não está aqui. Então eu quero que você pense no seu filho agora, meu irmão, minha irmã. E você coloque a mão no seu coração pela vida do seu filho, pela vida da sua filha. Senhor, o diabo, Senhor, quer colocar através da cultura, através da música, da televisão, do Netflix, do YouTube, do Instagram, do Twitter, Senhor, do TikTok, Senhor. Senhor, o diabo tem lutado todos os dias para roubar do coração deles a tua presença. Senhor, o diabo tem lutado todos os dias para roubar, Senhor, os meus conselhos para o coração do meu filho. Assim como no coração, Senhor, dos teus filhos. Mas, Senhor, meu Deus, nessa noite nós reclamamos a herança que tu nos deu. Nessa noite, como pais, nós reclamamos a herança que tu nos deu. Tu não deu essa herança para o mundo. Tu não deu essa herança, Senhor, para a sociedade. Tu não deu, Senhor, essa herança para o Estado. Tu não deu, Senhor, essa herança para a escola. Tu deu essa herança para mim, Jesus. Tu deu essa herança para os teus filhos. E nessa noite, Senhor, eu libero uma palavra para os filhos. Senhor, tu vais, aleluias, porque não sou eu, é a tua palavra que diz que tu converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Então nessa noite, converte o coração dos filhos para os pais, converte o coração dos filhos aos pais, converte o coração dos filhos aos pais, Senhor. E nós liberamos essa bênção para todos os filhos, Senhor. Ele vai ser um filho honrado, ele vai ser um filho obediente, ele vai ser um filho que vai honrar seu pai, ele vai ser um filho que vai honrar sua mãe, aleluias. Ele é um filho, Senhor, que vai viver muito. Eu quero liberar essa longevidade na sua vida, enquanto Jesus não vier, por causa da honra que você libera aos teus pais, por causa da honra que você libera para a sua casa, vai haver longevidade de vida. Eu quero liberar projetos do céu no teu coração, eu quero liberar projetos do céu para a sua vida, aleluias, por causa da dupla honra, aleluia, Jesus. E nós abençoamos a família nessa noite,
em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia.